Olá, pessoal! Hoje a Caras começa o programa aqui, ó, diretamente de Roma. Não, tô brincando. Essa brincadeira é pra quem assistiu Beleza Fatal, vai entender totalmente, porque eu tô aqui com Patrícia Gaspar, a nossa intérprete da Ramona, que, desculpem os spoilers, terminou a novela aí dando um baita susto. Susto bom, né? Bom, ótimo. A Ramona é demais, né? Patrícia, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Vamos prosear muito aqui sobre novela, sobre carreira, teatro. Oba! Vamos falar de Beleza Fatal, que tá aí fazendo sucesso, acabou no streaming, tá na Band, e o pessoal continua falando. É. Quero saber aí tudo que você tem pra falar de você, da sua participação na trama. Mas antes, eu quero segurar essa galera que veio aqui por causa de Beleza Fatal para saber um pouco mais de você. Vamos conhecer um pouco mais de Patrícia, quem não conhece ainda. Vamos, eu tô super feliz de estar aqui, Arthur. Vamos lá, Legal. Vamos conversar. A Patrícia, ela respira São Paulo na carreira dela, e a gente sabe. Mas tem um cadinho de Minas aí, né? Sim, eu nasci em Belo Horizonte, mas vim para cá muito pequenininha, porque meu pai foi jornalista, trabalhou muitos anos, primeiro no Rio, ele é de Fortaleza, foi para o Rio, trabalhava na revista O Cruzeiro, na época auge da revista, e aí meus irmãos nasceram no Rio, e depois a família se mudou para Belo Horizonte, porque meu pai foi trabalhar na TV Itacolomi. E eu tenho o maior orgulho de ser mineira, apesar de não ter vivido em Minas. Mas eu acho o máximo o estado. E aí a gente veio para São Paulo e aqui me criei e a vida foi rolando. E antes de você, né, estudar, ingressar aí nas artes, você já começou muito pequena, né, assim, essa verve que apontava pro lado artístico, né? Você começou na TV com o seu pai. Comecei na TV com o meu pai, que fazia, quando eu tinha 10 anos, um programa na TV Cultura que se chamava Brasil, Esse Desconhecido, que era um programa de documentários, de reportagens sobre o Brasil. E eu desenhava durante o programa, eu ilustrava, então se o tema era, sei lá, os índios, os indígenas de alguma aldeia, ou se era a Amazônia, ou se era o Ceará, enfim, onde fosse localizado, eu desenhava o tema do programa. Tem registro disso na internet? Tem, na internet não, tá tudo na TV Cultura. Na TV Cultura. A TV Cultura, inclusive, revitalizou agora todo o material, mas eu preciso ter acesso a isso, mas tem. Cada vez que tem o aniversário da cultura, agora teve acho que 50 anos há pouco tempo, eles fazem uma programação que incluiu, inclusive, eu fiquei super comovida de me ver com 10 anos, eu falei, nossa, meu Deus, é louco, né, você se encontrar, você se vê pequena, ainda mais quando você segue a carreira depois. Sim. Fala, olha o começo de tudo. Apesar, Arthur, de que o começo mesmo, eu nunca me planejei assim, eu quero ser atriz, ou eu quero... Nunca. É isso que eu ia perguntar. Naquela época, você já sabia, você queria ou não? Pra você estava ali com seu pai, brincando? Antes disso mesmo, eu acho que eu sempre tive, e até hoje, tenho uma coisa muito forte da imaginação. Eu tenho muita dificuldade com o mundo real, também até hoje. Meu Deus, pagar conta, viver... E hoje em dia é tudo muito real, né? Como a gente, desde a pandemia, então a realidade começou a gritar pra gente. E eu, desde pequena, tive um compromisso muito grande. O que me fazia viver era a imaginação. Eu brincava muito sozinha, eu desenhava muito, que é uma coisa que eu retomei agora, eu desenho muito agora. Então eu desenhava, eu cantava, o meu pai escutava muita música, a minha mãe também, apesar de ser ainda uma dona de casa, era uma pessoa que desenhava, que era criativa. Eu nasci eu fui me criando nesse berço. Então eu sabia que alguma coisa nesse campo sabia intuitivamente, ia me conduzir para isso. E aí o papai me chamou para fazer essa participação nos programas dele, e eu gostei. Mas eu morria de vergonha. Não lá, mas assim, das minhas amigas. Eu me lembro que eu falava, e elas não acreditavam. Eu falava assim na escola, eu agora estou trabalhando na TV Cultura, num programa do meu pai. Vá! Tá, que você tá. Era uma loucura. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E uma outra coisa, talvez eu esteja misturando muitos assuntos, não? Tá maravilhoso. Essa que é a proposta. Faz de conta que eu e você estamos sentados num bar e você tá me falando. Oba, tá.
Porque era uma coisa, assim, bacana, porque eu tinha uma alegria muito grande que eu não sabia para onde ir. E eu acho que o caminho da alegria é a arte, como da tristeza, como dos sentimentos, né? Mas no meu caso, eu acho que eu queria conduzir ela para algum lugar, e acabei indo para isso. E nessa época da TV Cultura, era demais, porque no estúdio que a gente gravava, no estúdio da frente, tinha o Vila Sésamo. Sônia Braga, Armando Bogos, Horácio Balabanian, Garibaldo. E eu, com 10 anos, imagina, eu saía de lá e eu entrava naquele universo real de fantasia, né? Então foi muito forte para mim isso. Então foi um start muito louco, porque depois eu vim a trabalhar na TV Cultura, inclusive com gente que na época me conheceu, com gente da equipe técnica, que estava lá ainda. Eu falava, você é a filha do Gaspar, não sei o quê. Foi muito interessante isso, e como as coisas, né, são cíclicas e acabam convergendo para um lugar que eu nunca soube fazer plano, nunca, assim. A vida foi me levando. Eu acho que existe uma intenção, sempre existiu, uma intenção para a qual eu dei vazão, que também foi casando com a vida, mas eu nunca soube fazer, ano que vem, o que me deixou muito tensa, assim, porque é difícil. E hoje em dia, então, não dá, né? Se você não planeja que você vai ao Rio daqui a um mês, você já paga, né? Então, tudo mais tem caro. Que ser. Então, eu sofro um pouco agora. Legal. E aí, nesse meio entre a sua fase criança na cultura e o seu retorno adulto na cultura, que a gente já vai falar sobre isso, teve a sua fase de estudo e o seu início no teatro. Que aí eu tô falando da Patrícia do canto, da dança, né? Da EAD. Tudo isso foi assim, era múltiplos talentos ou você foi tentando se encontrar? Como que era? Acho que as duas coisas. Teve o negócio do desenho, que eu acho que foi a primeira manifestação artística que acontecia, como toda criança, né? A maioria, mas era muito presente em mim o desenho. Aí depois teve a dança. Eu fui pro balé, assim, com 5 anos, 6 anos, e adorava, e era uma expressão muito forte para mim. E a dança me conduziu depois ao teatro. E eu estudei no Colégio Equipe, que era um colégio de formação artística muito forte. Muita gente saiu de lá hoje e que faz sucesso, e muita gente das artes plásticas, Leda Catunda, o grupo todo da Casa 7, os Titãs todos, e é uma infinitude de gente. E o Equipe teve uma influência muito forte para mim nessa questão também de apontar para o caminho das artes. E lá também eu tinha um grupo que a gente cantava. Teve até uma fase que a gente cantou, era amiga do Nando Reis, e a gente tinha um pequeno quarteto com ele. Era tudo assim, tudo eram pontas. A Vange Leonel fazia parte ou não? A Vange eu conheci pouco, não, era eu e mais 3 colegas. A Vange não fazia esse, mas era o berço de tudo, assim, e várias outras coisas. O Equipe era um celeiro mesmo. Era bem anos 80 isso, né? 70. 70 ainda? 70. Uau. 70, final. Eu entrei no Equipe em 75, saí em 78. E quando eu saí, eu estava no auge do negócio da dança. Fazia um curso incrível que o Estado dava no Teatro Galpão, que era, eu saía da escola e ficava o dia inteiro, a tarde inteira, até a noite, fazendo dança. Dança era demais, com professores incríveis. E aí, então, eu assisti 2 grupos que foram definitivos para mim, para o meu objetivo, que era o Pó de Minoga, aqui em São Paulo, Flávio de Souza, Naum Alves de Souza, Mira Har, Carlos Moreno. Aquilo eu falei, gente, alguém fala a minha língua. E o Asdrubal trouxe o trombone, que veio para São Paulo, e eu fiquei, chapada quando eu vi aquilo. Asdrubal. Era demais. Influenciou demais Asdrubal, né? Oi? Asdrubal influenciou muita gente. Muita gente. De gerações que até hoje, gente. Se essa galera agora acessar o acervo do Asdrubal, eu falo que sai novas coisas assim a qualquer momento. Era genial e falava a língua daquela juventude, daquela moçada, daquele pessoal, e me identifiquei muito e falei, opa, tem um lugar aí que eu acho que eu vou me dar bem.
assim. E foi assim, daí eu fazia parte de um grupo de danças René Gumiel. Tinha um curso de teatro dado pela Irene Ravache, era um curso de férias, que eu me inscrevi. E a Irene gostou bastante de mim e tal, e eu lembro que eu li um texto do Caetano, assim, aí eu me achava super revolucionária, né? E aí, mas era jovem no final dos anos 70, né? Era jovem, né? E era esse negócio da alegria que eu falei, era bem louco, porque agora eu estou pensando no Equipe, a gente pegou o final da ditadura, né? Então tinha muita manifestação, pegou ainda depois as diretas, manifestação das diretas, e apesar de eu estar vivendo num momento muito político, eu e a minha turma, nossa, eu era mais pela farra do que pelo ato político, apesar de ser um ato político. Claro. E eu ia nas manifestações, gritar junto, fazer junto. O meu negócio sempre foi grupo. Então, aquilo me movimentava de uma maneira, e acho que o teatro entrou um pouco assim também. Tô vendo que a Ramona já era subversiva, né? Era. Aí, me aguardem. Muito bom. E aí, toda essa composição, todo esse preparo, esse repertório que você, né, cavou aí, resultou nessa carreira hoje que você tem aí de 40 peças já, ou mais? Mais. Já passou? Passou. Eu perdi um pouquinho a conta, mas quase 50. Quase 50 peças, 4 novelas, 5 séries, programas, e isso eu tô falando como atriz, né? Sim. Que a gente tem também a Paty como diretora, né? E roteirista, né? Como diretora, você dirigiu aí algumas peças que ficaram em cartaz aí na memória afetiva de muita gente em São Paulo. Você teve até uma direção de Doce de Leite, não foi? Foi assim, foi o período que eu dei aula no Célia Helena e eu dirigi os alunos. Os alunos. Sim. Então você também tem carreira acadêmica. Sim. De professora no Célia Helena. Eu dei alguns anos aula no Célia Helena, e no Célia Helena eu montei Marta Góes, montei o Doce de Leite. Montei Fica Comigo Essa Noite, do Flávio de Souza. E foi super legal. Eu, na verdade, eu gosto muito de dirigir ator. Eu acho que uma direção cênica, assim, geral, para mim é muito difícil, porque a gente estava até conversando antes, que é muita coisa para eu prestar atenção. E eu me envolvo demais com tudo, aí eu acabo sofrendo demais. Então, eu acho que co-dirigir é uma coisa legal. Mas os alunos, formação é uma delícia, porque mexe muito com você. Isso, assim, é uma coisa que te reaviva muito no seu processo, no meu processo de atriz, me reavivava muito. E foi demais. Se eu tenho 25 alunos, eu entro no corpo de 25 personagens, 25 alunos, então eu fico... Quem já foi seu aluno que hoje trabalha aí no teatro, na TV? Maiana Neiva. Claro. Querida, maravilhosa. Maiana Neiva. Cantora também, né? Cantora também. A Beatriz Bia do Brasil, que foi... A Bia tá fazendo sucesso pra caramba. A Bia tá fazendo sucesso, encontrou o nicho dela. A Bia é um caso bem maluco, porque a Bia é aquilo ali. E ela sempre foi uma pessoa com muita obstinação. Ela queria fazer sucesso, ela queria falar pra multidão. E ela tentou muitas coisas e batalhava sozinha, e era camelô, e era assim. Ela tinha uma bolsa no Célia Helena, e era uma personalidade única. Eu conheci ela no Caras Inverno, ano passado, e aí a gente ficava até assim, porque fora das gravações, ela era daquele jeito. E aí nos bastidores, o pessoal falava, gente, mas será que ela é personagem 24 horas? Não, ela realmente é daquele jeito. Ela é uma loucura. Eu fiquei super feliz de ver ela ali, que eu falei, olha que menina. E cada um tem um caminho escrito de uma forma diferente, né? E quem é a gente para julgar, né? Exato. Cada um sabe, e é legal isso. Encontrar, né, o seu caminho. Porque no começo da carreira, você começa a falar, eu tenho que fazer como fulano. Por que não sei quem vai por aqui e eu não consigo? Porque o seu caminho é o seu caminho. E às vezes, por exemplo, eu tô com 64. Agora eu acho que eu
que eu tô num momento de mais paz, sabe? Comigo mesma, de não ter ansiedade, de não ter deslumbre. Então foi tão legal fazer Beleza Fatal agora. Tão legal. Já vamos chegar lá. Tá. E aí, assim, você teve no palco com grandes nomes. Sim. Né? Irene Ravache, que você falou aí que dirigiu também. Foi minha Dinda, a Irene, porque ela me viu nesse curso de dança e depois de 6 meses me chamou para fazer uma peça que ela dirigia. E então eu sempre chamo ela de Dinda, porque ali começou... E depois você trabalhou com ela também, assim, até mais recente, né? Sim. E Clei Diáconis, a gente estava falando aqui antes de começar. Clei Diáconis é assim, já está muito batida essa expressão, mas foi um divisor de águas. De águas. Total. Você teve, na fase final dela, já nos palcos, né? Uma turnê que rodou aí. Rodamos o Brasil, chamava O Caminho para a Meca, um texto incrível, direção da Yara de Novaes, maravilhosíssima. E a Cleide é totalmente fora da curva. Eu até falava para ela, Cleide, eu nunca imaginei que eu iria trabalhar um dia com você. Nunca passou isso pela minha cabeça. Ela falava, nem eu com você. Era maravilhoso. Era daquele jeito também que a gente via? A Cleide, ela era assim, fora da curva, por quê? Uma atriz de um talento absurdo. E ela dizia assim, eu tenho talento, mas eu não tenho vocação, porque ela detestava o entorno. Tem que fazer entrevista, tem que fazer o que a gente precisa fazer para a carreira, né? Andar. Infelizmente ou felizmente, não é todo mundo que tem esse traquejo, essa vontade. Às vezes você quer fazer o seu trabalho e quer ficar na sua, como ela ficava lá no sítio dela em Jordanésia, sabe, cuidando das plantas, das coisinhas dela, dos cachorros que ela amava. Então, e ao mesmo tempo ela tinha uma paixão e um mergulho tão profundo no teatro, na palavra, que foi uma coisa maravilhosa. E a gente era muito oposta, eu e ela, assim. E ao mesmo tempo se amava. A gente se amou, assim, foi incrível. A gente foi para o Rio fazer o Caminho para a Meca, e eu lembro da gente estar indo de táxi lá para o CCBB para fazer, e a gente passava ali pelo Pão de Açúcar, pelo Aterro, e eu falava assim, tô adorando! E ela falava, eu odeio! Era ao mesmo tempo. Eu adorava o mar, ela falava assim, não, ela não gostava, era muito engraçada, assim, a nossa convivência, mas era uma pessoa, uma atriz de um carinho, nunca teve um chilique, assim, tipo, eu preciso ficar em silêncio, nada. Ela ficava no cantinho dela, depois falava, vamos rezar. Pegava eu e o Cacá e abraçava e fazia uma reza, uma oração de Santa Maria, que só nós três, uma coisa linda, assim. Ela me contava muitas histórias e eu anotava, que eu falava, eu vou esquecer, e eu anotei um monte de coisa. Eu entrava no quarto do hotel, eu falava, ela me contou isso, escrevia, porque a gente esquece, né? Sim. Quem mais se destaca aí na sua carreira de teatro, além de Cleide, Irene, que você acha que se tivesse que fazer hoje um dossiê, você falaria, não, essa pessoa foi muito importante, assim, marcou, acho que... Teve muita gente, muita. É claro que eu pensando agora que eu tô falando, eu não lembro, eu não retenho mais as coisas. Afinal, 50 peças, né, gente? Não é? Mas, assim, o Elias Andreato, que é um amigo e foi uma pessoa, e é uma pessoa muito importante na minha carreira, muito, assim, ele me deu régua e compasso, sabe? Eu falo que ele é um obreiro do teatro paulistano. Obreiro maravilhoso. Você vê ele durante a semana em 3 peças em cartaz, 2 de direção, 1 de texto. Ele não para, ele respira teatro. E ainda vi ele ontem assistindo uma peça, ele tem tempo para assistir. Ele tem. Ele é incrível. Eu acho que ele, assim, é um dos... É de uma geração, porque a geração do Renato Borg, por exemplo, né, essa geração já tá parando, assim, né? E essa coisa genuína do teatro tem pouco. E o Elias tem ainda isso, que é gente de teatro, aquela fundação, uma coisa muito importante para a história de tudo, para a nossa memória de atriz, de ator, de direção, de história do Brasil. E o Elias foi e é muito importante para mim. A gente brigava muito,
mas se ama também, porque ele dirigiu em 2 monólogos, em algumas outras peças, e é isso, me deu regra e compasso. Mira Har, Flávio de Souza, Ilana Kaplan, são tantos, eu sei que eu vou ser injusta. Só gente ruim, viu? Só gente ruim. E assim, eu comecei na comédia também, que era uma coisa muito natural em mim. Eu tenho uma visão de humor, porque eu acho que o humor é um estilo de vida, né? Tem gente que não vê graça num negócio e você olha e fala, gente, mas essa cadeira aqui dava para fazer. E eu tenho isso, é natural em mim. E o que eu acho gostoso, porque nenhum personagem fica sem isso. O humor, não estou falando que precisa ser piadão. Claro, não. O humor é um jeito mesmo de ver, assim. Imagina, amor. E então, essas pessoas todas... Paulo Altran, eu fui dirigida por Paulo Altran, que foi uma coisa também sui generis também. Eu não contava trabalhar com essas pessoas. Ari Fontoura, que também é genial. Nossa, tanta gente. E você também tem passagem no cinema, né? Tenho. No cinema eu tenho menos. No cinema eu tenho menos. Agora, mais recentemente, que eu fiz algumas coisas, inclusive fizemos o Cordel do Amor Sem Fim, que é um texto da Cláudia Barral, maravilhoso, produção e participação da Helena Ranaldi na peça também. Sim. E o Daniel Alvim. Você fez a peça também? Fiz a peça. Eu assisti. Então, você viu comigo. Olha! Porque eu mudo muito. Aí, gente, que camaleônica. Eu falo, gente, eu tenho que sair com o cabelo da peça, porque senão ninguém me reconhece. Eu assisti na Vicese. Você tava na... Eu sou a Carminha, são 3 irmãs. Mas eu sei quem é... Tá vendo, gente? Por isso que eu falo, ator bom é aquele que você não reconhece. Não, tem que sair sempre, quando sai do espetáculo, tem que sair com a cara que eu tô, porque se eu saio assim... E eu vou chegar já, porque eu tenho certeza que até agora, nesse momento, tem gente que assistiu Beleza Fatal, tem gente que assistiu metade dessa entrevista e tem gente que ainda não sabe que Patrícia Gaspar fez a caipora de Castelo Rá-Tim-Bum. Alguém assobiou? A caipora chegou! Pronto, já entreguei. Vocês acreditam nisso, entendeu? Eu fiquei, assim, eu acho que foram descobrir isso na internet e foram fazer matéria. Beleza Fatal já estava na fase final. Não foi, tipo assim, a primeira aparição da Ramona. É verdade. Ela tava lá, ó. Ramona já tinha lírio branco, Quando alguém teve a ideia de fazer, você sabia, atriz de Castelo Rá-Tim-Bum estar no elenco de Beleza Fatal. Eu mesmo, que sou fuçado, olhei e falei, mas quem é o Castelo Rá-Tim-Bum que tá ali? Você não sabia? Não. A hora que eu olhei, eu falei, eu não acredito que a Patrícia Gaspar era a caipora. Então. Pois é. E aí, é nesse lugar que eu quero chegar agora. Então, vamos lá, porque esse também é outro divisor. É isso que eu ia falar. Esse é um marco. Eu imagino que quando você foi pra cultura e fez Rá-Tim-Bum, fez isso, fez aquilo, veio o Castelo Rá-Tim-Bum. Veio o Castelo. Como é que foi? O Castelo, eu costumo até lembrar assim que foi o único personagem, salvo engano, mas não é verdade, que não teve teste. O Flávio de Souza e o Cauã Booker me chamaram já meio que diretamente para o personagem. E nós conversamos, eu acho que eles se animaram. E então já começou ali a nascer a caipora, que era um misto de Curupira com a caipora do folclore brasileiro, e com muitas intervenções do Cal e do Flávio, claro, e muitas minhas. Então a gente começou a brincar e fomos criando coisas para ela, os assobios, a movimentação, porque a dança dos meus personagens, ela sempre vem. Eu preciso ser física, eu preciso ter uma coisa assim, o meu corpo, quando eu vejo, já tá, porque eu começo a descobrir pelo corpo as coisas. Então, e foi uma loucura, porque foi um ano de gravação do programa, que até hoje passa, né? Passa, rende, tem as exposições que não param e as pessoas que se emocionam cada vez que você fala, não acredito, você é a caipora, você é o Nino, você é o... Enfim, os personagens... Eu falei até que a gente devia fazer uma camiseta escrito eu fiz parte da sua infância, que é a frase que a gente mais escuta. Demais. Você fez parte da minha infância. Então, mas é que eu penso assim, por exemplo, a Angela Dipp, ela é muito marcada, como a Penélope. O Cássio, então, nem se fala. Coitado, eu estaria de saco cheio, né? E tem até aquele trauma, né? Igual a Renata Sorrá. Quando eu conheci a Renata Sorrá, eu juro, ela estava fazendo uma peça com o Ranieri Gonzalez, Krum, né? Sim. E aí, eu entrei, ela falou assim, se você falar de Nazaré,
eu vou odiar. Eu falei, não, eu amei Krum. Ela, agora eu te amo. Ela falou, eu falei, tá vendo? Porque tem uma coisa que desgasta, né? Sim. E eu acho que você não tem isso, porque não é todo mundo que te reconhece como caipora. Não, toda vermelha, com aquele cabelo, meio Tina Turner, meio nem Mato Grosso, né? Não, reconhecem, olha que engraçado, muito pela voz. E fica sempre assim, engraçado, eu tenho a impressão que eu já te vi. E sempre é a caipora. Por mais coisas que eu tenha feito, não, é sempre, é isso, é a caipora. Então, é engraçado, é uma festa. Quando conhece, quando descobre, é uma loucura, assim. Quando a gente fez um programa de 30 anos do Castelo na Cultura. E você não sabe, o meu número de seguidores, quando descobriram que eu era ela, fez assim, vlup. Aumentou sem eu fazer esforço nenhum, porque aí vai aquela... Já era digital, né? E a caipora foi muito importante, muito marcante. Tem essa coisa, até aquele filme, eu estava lembrando, aquele Bird, sabe aquele filme que o personagem é o... vou esquecer. É um filme incrível que o cara faz um personagem que é o Bird, que é um herói infantil, e ele quer se livrar daquilo. Se você não viu, veja que é demais. Vou procurar. Eu esqueci o nome do ator super importante, que fez Batman também, enfim. Mas é uma coisa que é ao mesmo tempo um presente e um terror, porque a pessoa fica com aquele karma a vida inteira. Eu não tenho esse problema, assim, porque também não sou tão reconhecida, e eu sou muito grata à caipora. Muito, assim. As pessoas que me colocaram no personagem também, porque eu tinha perdido meu pai naquele ano, eu estava muito arrasada, e apareceu esse personagem na TV Cultura, que falava sobre o Brasil, que me aproximou do folclore. Eu fui criada pela Disney, entendeu? Eu não tinha essa relação. Eu comecei a entender uma outra coisa com relação ao meio ambiente. Foi tão legal, porque eu acho isso também, que os personagens nos trazem muita coisa. Eles me ensinam muito. Eu amadureço à medida que eu vou fazendo, sabe? Eles ensinam para mim e eu acho que eu dou para eles. É um casamento louco ali. Que legal. E hoje, quase 30, mais de 30, mais de 30, mais de já 30 anos depois, né? Não envelheceu, né? Não Castelo envelheceu. Não envelheceu. É atemporal. Conversa com várias gerações. Vocês fizeram esse especial, já levaram pro palco, já? Já, a gente fez 2 montagens, rodamos o Brasil. Arthur, parecia assim, Beatles, Beyoncé agora. Mas assim, uma loucura. A gente chegava, gritaria, de rasgar roupa. E nunca cogitaram remake? Não, eu acho que na verdade mexer, né? acabou sendo meio mal aproveitado também, sabe, nesse sentido, eu acho que poderia ter sido mais valorizado. E porque é tão inteligente o programa também, né? É tão bonito. Ele é inteligente porque, assim, eu assistia de criança, né? E ao mesmo tempo que eu acessava aquela inteligência, eu também não estava preocupado com aquela inteligência. Sim. Porque eu era capturado pelo lúdico, né? Exatamente. Eu era capturado pelo lúdico. Você não percebia, né? Só que a inteligência ficava em mim. Tanto que até hoje, é inconsciente. Se eu tô em qualquer lugar e tem que lavar a mão, me vem na cabeça. Lava roupa. Até hoje. É incrível. É incrível. E eu sou um adulto, né? E isso fica na minha cabeça. Olha, que barato, que depoimento legal. Até hoje, entendeu? Porque fez parte da sua formação e faz parte do que você é. Exato. Do menino que tá aí. Assim como muitas outras coisas, né? Os questionamentos do personagem do Taz, que aparecia. Sim. E tudo mais. Então, assim, é incrível. Porque a criança não se dá conta. E eu acho que o grande segredo é isso, é você não colocar a goela abaixo. E isso para qualquer tipo de arte, não só para criança. Exatamente. Esse é o achado, é a chave. Maravilhoso. E aí, depois disso, no audiovisual, você, né, não fez tantas coisas que marcaram, né, mas teve aí, inclusive até um assunto que eu soltei na Caras esses dias, uma matéria, falando de como Beleza Fatal foi uma oportunidade, um prato cheio para atores do teatro paulistano se destacar no audiovisual. Então eu coloco lá que você, Georgette, Marrá, Lulu Pavarim, vários atores o Lute, que, né, o Lute, vários atores que não que dependem da ponte aérea,
contato de estar no Rio, viram nessa oportunidade de ter uma gravação grande, assim, em São Paulo, para fazer teste, para entrar. E esse pensamento não foi uma coincidência, realmente tem isso, né? Eu falei com a diretora de elenco, a Vanessa, e ela quis mesmo colocar esse pessoal do teatro aqui. E é muito bacana isso, porque a gente vê, especialmente hoje em dia, que as produções estão no Rio. Porque antigamente tinha muito, a Band gravava, o SBT não gravava só novela infantil, gravava adulta, né? Que foi quando você fez. Você fez Os Ricos Também Choram. Fiz Os Ricos Também Choram e fiz Chiquititas também. E Dance na Band, né? na Band. Então, assim, você ficava muito refém dessas produções paulistas, né? Muito, completamente refém, completamente. E assim, o Beleza, já entrando na Vamos entrar em Beleza já. Foi muito bacana porque ela teve uma produção da Coração da Selva que, olha, foi nota 10, assim, foi uma coisa linda, o cuidado que se teve. A Coração é de São Paulo, então teve, sim, o elenco do Rio, em peso, e o André Reis, que na verdade me indicou, que é um produtor de elenco, que foi da Globo, me indicou para Vanessa, e fiz teste, tudo, e tive essa oportunidade, que é o que você falou, a gente sempre ficou muito à parte, né, de tudo, assim, e é muito difícil, porque agora, além disso, a gente tem a questão dos seguidores, quantos seguidores a pessoa tem, né, tem esses critérios que não tinham, então precisa existir uma visão, como a Vanessa teve, como o André teve, como outros produtores têm, e espero que tenham cada vez mais, do bando de gente excelente que a gente tem aqui, em outras capitais, em outras cidades do Brasil. E eu acho que é uma gangorra. Então, tipo assim, se você tem alguém que tem muito seguidor, mas você tem alguém que tem muito talento, uma coisa vai puxando a outra. Porque, por exemplo, o tanto de gente que não te conhecia, mas que por causa de quem tem seguidor passou a te aderir, agora você tá com muito mais seguidor pro próximo trabalho. É uma roda, exatamente, que vai girando. Que vai girando. Isso né, as pessoas precisam... Eu sei que o mercado é uma coisa muito difícil, muito louca, a gente sabe disso, o tempo que a gente vive, mas o próprio público pede também caras novas, entre 300 aspas, caras novas que eu digo gente que tem estrada, gente que conhece do negócio, que tem experiência, que tem talento e que não tem oportunidade pelo mercado. Então vamos abrir a cabeça porque é ganho para todo mundo. Acho maravilhoso. E no Beleza, assim, o André até falou, e a própria Vanessa, que o personagem, a Ramona, não era um personagem grande, mas que era um personagem interessante que tinha interferência na história. Eu sempre fui aos meus trabalhos por duas fortes razões. Sobrevivência, que eu vivo do meu trabalho, não tenho herança, não tenho nada, e prazer, diversão. E eu falei, claro que eu quero, claro que eu vou. E fiz o teste, fiquei felicíssima de ter passado. E eu vou te falar, a própria constituição do personagem que eu fiz junto com Ana Kutner, que foi incrível. Maria de Médici, a equipe era demais. A Maria de Médici, ela traz um vigor pro set. Eu não a conhecia, não conhecia ninguém da equipe. A Maria foi incrível, ao mesmo tempo ela traz uma alegria, uma vida e sabe o que quer? Direcionada, me olhou com interesse, sabe? Como falando eu sentia nela uma torcida, o que também é difícil, o que também na minha idade é legal, porque eu não fiquei na minha, sabe? Assim, eu quero fazer bem o meu trabalho. E como eu tinha um papel que me exigia observar muito, eu ficava ali e eu, ao mesmo tempo, era a atriz e o personagem. A personagem, a Ramona, que ficava, eu vou pegar vocês, seus desgraçados. Vocês pensam que eu sou... Ih, tô dando um spoiler aqui, tá? Desculpa, gente. A gente já começou com spoiler, bem, né? Mas eu nunca tava com o olhar vazio. Nunca. Sabe? Porque tinha dentro, porque mesmo pra eu ficar ali, você não pode ficar vazio. Detalhe, senão você vira nada. Tem uma coisa também, que aí eu vou falar e eu tenho certeza que o Rafael vai concordar comigo. É que é uma obra fechada. Sim. Se fosse uma obra aberta, a Ramona teria ganhado muito mais espaço.
graças ao seu trabalho. Ai, obrigada pelo seu olhar. Sim, porque faz toda a diferença, tá? E isso é uma coisa que é incrível, que eu sempre aprendi, desde quando eu fazia teatro com 8 anos. Não tem essa de, o meu papel é pequeno, meu papel é maior. Sabe? Tem peças que as pessoas prestam mais atenção em quem tá no piano do que quem tá na frente. Sim. E isso é uma coisa que me chamou muito atenção em Beleza Fatal. Porque essa coisa de governanta, de empregada, ela tá muito no imaginário das pessoas quando o assunto é novela. E eu acho que a teledramaturgia, ela passou a desprezar um pouco isso. Uhum. Ela começou a ser só acessório, sabe? Tipo assim, a casa tem que ter uma empregada, ponto. Então bom dia, boa tarde, boa noite. E não, a gente já teve na teledramaturgia governantas com segredos poderosos, como Denise Stoclos de Oriana, em Ninho da Serpente. Entendeu? Incrível, E assim, são peças chaves. E quando eu vi a Ramona pela primeira vez, eu falei, ela não é só uma governanta. Ai, que barato. Entendeu? Falei, ela não é. E Patrícia Gaspar ali não vai ser, entendeu? Então quando a Ramona vai tendo, é muito importante. E é o que você falou. É trabalho com o olhar, é trabalho com o corpo. E eu tenho certeza que se fosse uma obra aberta e maior, Ramona teria tido muitas aventuras. Pode ser mesmo. Agora, o Rafael Montes é gênio, né? Ontem até, sem querer, eu vi uma entrevista dele no Jô. Antiga, ele postou, né? Ele com 23, foi TBT. Na página dele. Com 23 anos, já era, nossa, uma fera. E ele... Você pode ver, em Beleza Fatal, Bom Dia Verônica, incrível também, mas em Beleza Fatal, todos os personagens, eles existem. Eles têm uma coluna vertebral, eles têm alma. Você pode fazer deles o que você quiser, como atriz, como ator. Então, também acho que nunca tem papel pequeno, mas ele estrutura o personagem. E ali, nossa, tem trabalhos divinos, né? Sim. Divinos. A Júlia, gente, como a Júlia construiu, como eu vi a Júlia. Eu ficava muito, assim, muitas vezes eu fiquei perto da Júlia, que fez Gisela. Em cena. Que bonito o caminho dela, sabe? O silêncio que ela tinha para concentrar. Eu aprendi muito com eles, porque ali só tinha fera. Gente que, apesar de eu ter feito outras novelas, ter feito... eu tenho que falar de um trabalho muito importante para mim. Mas vou só concluir isso aqui também. Ter feito tudo. Ali tinha gente que fez novela, tem Estrada, né? Erson Capri, Caio Blatt, Mônica Torres, que foi uma parceira incrível, Camila, as Camilas, nossa, todo mundo, Giovana, que eu não contracenei muito, o Gugu, que é incrível, que fez o Lino. Vai fazer um filme agora do Marcos Magela. Não, ele vai fazer todos, porque qualquer filme, qualquer peça, o Gugu tá lá, é a pessoa mais presente e querida do nosso audiovisual, da nossa dramaturgia. Enfim, com todos esses, e agora assistindo, eu falava, gente, como eles manjam de TV. Como é legal isso, porque é uma linguagem, você fala, prefere teatro ou TV ou audiovisual? Não, eu não prefiro, eu prefiro tudo. Prefiro tudo, mas eu gosto de entender como é que é aquele negócio, como é que faz o pequeno, sabe? Como é que você não perde a força fazendo o pequeno? Porque isso a gente não entende. Eu, pelo menos, quando venho do teatro, você faz assim, né? É tudo assim. E como é difícil a gente entender que isso é suficiente. Um olhar é suficiente. Então, eu acho até que eu me tornei, modéstia à parte, melhor atriz do teatro depois que eu comecei a fazer audiovisual. E todo mundo fala o contrário, né? Eu não. Porque eu comecei a buscar uma sinceridade em mim que no teatro, não que você não tenha, mas pede de um outro lugar. No cinema, na televisão, você tem que ser sutil e não dá para enganar. Você não demonstra. Você tem que ser. Você tem que ser. No teatro também, mas na televisão é muito sutil. Então isso foi incrível. Posso só falar uma outra coisa? Por favor, quantas quiser. Eu fiz uma série onde eu protagonizei um episódio muito importante para mim, que foi Desejos S.A., que está, inclusive, na Disney Plus ainda. Com direção do Alvarenga, de José Alvarenga, que foi um mestre para mim. Porque eu nunca tinha feito um papel tão grande. E eu faço uma crente, uma evangélica, que tem uma adoração por um Deus no céu, né? E outro na terra, que é um cantor.
Então ela tem meio que uma dupla personalidade, assim. E o Alvarenga, que dirigiu 500 coisas na televisão, Os Normais. Os Normais era dele. Os Normais, a Diarista, enfim. É um cara que já trabalhou com todo mundo, uma fera. Ele falava, vai por aqui, vem por ali, reduz. Ele me fez falar, quando você entrar no set, observa tudo, vê como é que o que é um plano assim, o que é um plano. Então, ele foi muito importante para mim, muito importante. E acho que eu consegui fazer um trabalho que me deu também muito essa estrutura, sabe, do audiovisual. Foi muito legal. E é uma série bacana, tem um Carol Castro, tem um monte de gente. Desejo S.A. de que ano? Desejos S.A. É de 2023. Recente, então. Recente, quem quer maratonar coisa no streaming já. Disney Desejo S.A. E a dramaturgia foi adaptada, mas é daqueles dois. Caiu a linha. Como é que eu lembro? Os dois argentinos maravilhosos. Bom, depois eu lembro, eu mando. Joga aí no Google, Desejo S.A. que vocês vão ter a ficha completa. Legal. E o final de Beleza Fatal trouxe uma coisa inusitada ali, que a internet fez um fanfic aí de um possível spin-off, né? Fizeram até a capa fake, né? Roma. Né? Bem legal, né? Foi. Seria maravilhoso, né? Imagina, você ter que gravar uma série, você, Georgette, a Mônica e o Dreyson. Como ele fala? Dreyson. Você imagina só começar uma história com esses quatro. Nossa. Né? Seria incrível. Né? Incrível. Porque fica uma coisa de um engolindo o outro ali, né? E seria maravilhoso. Seria mesmo. Esse final desse spin-off foi uma coisa assim surpreendente, que eu acho que mexeu muito com o imaginário da galera, né? Vamos falar de repercussão agora. Quando você gravou, pelo que você conta, você deve ter ficado toda feliz, animada, devia ter um gás maravilhoso. Só que também era um projeto incerto, né? Que era a primeira novela da Max, ninguém sabia como que ia ser, né? Dona Beija aí, que não saía também, todo mundo falava, meu Deus, e a novela, a própria Beleza Fatal demorou pra sair, né? Chegou Beleza Fatal. Foi. Aquele friozinho na barriga. De repente, só falava-se disso, né? Eu vi até que você fez um post que você falava assim, a telenovela, o alcance do público, uma coisa tal. O que passava assim na tua cabeça? Você imaginava que fosse ter todo esse alcance? Não imaginava. Eu acho que nenhum de nós. Eu acho que assim, primeiro que a gente, por mais que conduza um trabalho para que ele seja um sucesso, é uma coisa imponderável, né? Você não fala, vou fazer um sucesso. Você pode falar, vou fazer tudo para fazer um sucesso. Mas às vezes você faz tudo e, flopa total. E eu acho que reuniu muitas coisas importantes na hora certa. Acho que foi a hora certa, porque esse projeto também já era, né? Ele já tinha passado, ele já ia acontecer e era outro elenco, outra coisa toda. E eu nem sei por que exatamente não deu para ser naquela época. A produtora saiu, né? A produtora, Não era Coração da Selva, era outra produtora. Exatamente. E aí voltou. Nas condições todas que teve, e mais uma vez aí a Coração abraçou, e acho que teve circunstâncias difíceis que foram dribladas e deu super certo. E ela tem um conteúdo, né, que a gente acho que já imaginava. Quando eu li, porque eu acho difícil você ler e ficar assim, eu li o roteiro todo, a novela toda, eu fiz... Eu não conseguia parar. Sabe quando você não consegue? Que nem igual você livro. vê que você fica maratonando também. E eu falei, é muito legal. Eu posso estar louca, porque eu não entendo também de direção, de audiovisual. Eu falei, posso estar louca, mas eu acho que aqui o negócio vai bom. E foi... Eu tenho a impressão que foi muito maior do que a gente imaginava. Conversa com muitos públicos. E agora você sai na rua, você é a Ramona. Não é tanto assim, não. Eu acho que... Não, porque assim, por exemplo, no meu prédio, eu fui pegar uma pizza, aí veio um outro rapaz. Você é Ramona? Mas assim, quase assim, tipo, não acredito que eu tô com a Ramona no elevador. Eu falei, aham. E eu acho super legal, né? Sim. Porque, poxa, é muito bom. Mas ainda as pessoas têm dificuldade, porque eu sou essa, né, gente?
assim, não sou a Ramona. Mas é muito camaleônica no personagem. Quando você me falou que é a Carminha, me caiu a ficha. Eu falei, gente, eu assisti, eu adorei a Carminha. Ela. Não, mas é que assim, também tem uma coisa, né? Tem um público nichado e tal, mas assim, foi um tremendo sucesso. Foi. E você foi ver o último capítulo lá na balada. Eu não fui na balada, porque eu tava gravando, eu não consegui chegar a tempo pra ir na balada. Então, eu fiquei em casa, eu não vi. Mas aí me mandaram… E você colocou? Eu coloquei. E na hora que aparece a cena da Ramona, gente, eu fiquei tão emocionada. Eu falei, porque uma das coisas que eu acho que me fez ser o que eu sou é a comunicação. É o que eu acho que o que eu sempre quis é me comunicar, sabe? Falar para todo mundo. Eu sou popular, eu gosto de ser popular. Eu achei tão bonito aquilo, que todo mundo… Ramona! Eu falei… Era aquele personagem se comunicando e atingindo um monte de gente. E essa que é a função da telenovela, né? Essa que é a função. Isso é que é lindo, né? Legal. Isso que é lindo. Poxa. E agora não para por aí, né, gente? Porque pra quem não sabe ainda, Patrícia Gaspar tá gravando aí um novo projeto, né? Eu sei que ela ainda não pode falar muito, mas um pouquinho pode, né? Pode. Que é Mundo da Lua. O Mundo que da Lua. É outra coisa que aí mexe com o imaginário de muita gente. Tem um cadinho de conforto nostálgico de Castelo Rá-Tim-Bum. Né? Pega também um pouco do público de Beleza Fatal, que gosta. Né? Então, assim, Mundo da Lua veio na hora certa, né, Patrícia? Veio na hora certa. Foi um presente de aniversário. Na verdade, eu fiquei sabendo, eu faço aniversário 28 de janeiro, sou aquariana, com aquário. E dia 27, eu tive a confirmação que eu estava no elenco, fixo e tal. É um projeto lindo, é um outro Mundo da Lua, 30 anos depois. O Lucas Silva e Silva tem uma filhinha, agora, uma criança, uma menina maravilhosa, uma atriz maravilhosa. E estamos lá gravando. Eu posso falar quem você vai ser? Pode. Ela vai ser a Rosa, pessoal. Não é bem a Rosa. Não é a Rosa? Não é a Rosa. É a Berê. A Rosa ficou naquele. Não é a Rosa? Não. É a Berê, que é um novo personagem que não existia na primeira versão. Mas ela conversa com o locutor também? Aí eu já não posso contar. Ela conversa ela tem outras… Aí eu já não vou dar outra coisa. Spoiler. Será que virou uma Alexa agora? Vamos ver. Ela é uma diarista que frequenta a casa. Que legal. Que faz parte da família, praticamente. Vocês vão gostar. Ela é bem legal, a Berê. Eu já gosto da Berê muito. Eu tô ansioso pra esse remake de Mundo da Lua, viu? Vamos ver. Tá lá, e Fagundes, maravilhoso. Vocês estão gravando? Estamos gravando. Estamos a 1000 por hora. 1000 por hora. Estamos aí. Isso, então… Muito boa sorte aí. Obrigada, Arthur. Gente, para terminar, eu acho que eu vou aproveitar uma presença maravilhosa como essa, com essa experiência vasta em diversas esferas da arte, para a gente refletir aí sobre a nossa arte, o nosso mercado, os nossos espaços. Queria que a gente terminasse o programa aí com você falando assim, né? Você começou ali, né? Pequenininha lá, né? Na TV… nos anos 70, passou ali pelos palcos nos anos 80 até hoje, pegou uma fase da cultura, SBT, várias coisas assim, agora tá no streaming, dialogando com outro tipo de público de gravação, né? O que você acha que mudou de lá pra cá no fazer arte, no querer arte, e o que você acha que continua igual? Qual que é o grande mexido disso tudo? Eu acho, Arthur, que os meios mudaram, a forma de chegar até as pessoas mudou. Né? A gente tem como você mesmo falou agora dessa trajetória, que é a minha, mas é a de muita gente, o público nunca vai deixar de precisar da arte, nunca vai deixar de querer se identificar. Isso não muda. O público precisa da arte para refletir através dela sobre si mesmo, sobre a sua condição de ser humano, sobre a sua condição no mundo, na sociedade. O que a gente está fazendo aqui? A arte, eu acho que serve para a gente refletir e se emocionar. Porque quando você vai se vê através do outro,
você chega até lugares que você nem imaginava que existiam. Então, é importante que um país valorize a sua cultura, valorize os seus artistas e pare de achar que isso é superficial, porque não é. Isso é a nossa formação. Um país precisa de muitas coisas, precisa de educação, precisa de saúde, precisa de tudo. Mas a arte faz parte dessa prateleira. E a gente poder usufruir disso só vai aumentar a grandeza de cada um. E eu espero que cada vez mais tenha espaço para cada um se ver nesses personagens, na teledramaturgia, nos audiovisuais, no teatro, de estar ali em contato, na pintura, no desenho, na vida. Isso é vida. E é uma vida muito sensível, muito amorosa, muito especial. Maravilhoso. Muito obrigado, Patrícia, por esse papo delicioso. Agora a gente assiste quantas vezes a gente quiser. Eu agradeço, Arthur, agradeço o espaço, a entrega que você teve, falando da minha vida, da minha carreira, o seu interesse. Isso é outra coisa. Jornalistas com interesse, como o Arthur, sabe, com dedicação. A gente está todo mundo no mesmo pacote, Eu né? que agradeço. Então E vocês, galera, assistam Beleza Fatal, assistam Patrícia Gaspar e assistam aqui as nossas entrevistas, tá bom? Sim. Logo a gente volta aí com outro convidado. Muito obrigado. Obrigada, querido. Se Ramona for pra Roma e pegar o dinheiro, me chama. Opa, tá dentro. Tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente.